Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos hoje abordar a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, nos ajude junte-se a nós, nos ajude a levar a palavra de Deus mais distante, mais longe. Compartilhe também esse vídeo com pessoas da sua igreja e do seu convívio. A conduta do crente em relação à família. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele aborda as questões relacionadas à família cristã. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 4, versículo 17, ele tinha abordado acerca da renovação. Ele falou que se deve renovar, se vestir do novo homem, e é dentro desse contexto, que começou no capítulo 4, versículo 17, que ele fala então sobre a gloriosa renovação. E quando ele fala dessa renovação, ele aborda também a renovação de grupos especiais, abordando esposas e esposos, filhos e pais, escravos e senhores. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo abordou essas questões. Bem, queremos comentar inicialmente sobre a importância dessas palavras de Paulo dentro do contexto cultural da época. O contexto cultural da época era um contexto de autoritarismo, às vezes de medo, que era imposto, né? Autoritarismo por parte do homem, de silêncio por parte das mulheres, devido às condições sociais da época. Se nós considerarmos, por exemplo, a cultura judaica, eles tinham as mulheres em baixo conceito. Os judeus chegavam a orar agradecendo a Deus por não ter nascido um pagão, um escravo ou uma mulher. As mulheres não tinham os mesmos direitos legais que o homem, né? Ela era propriedade do pai quando solteira, e quando casada era propriedade então do marido. Na cultura judaica também se facilitava o divórcio, né? A igreja cristã também recebeu esta influência. Um homem, por exemplo, poderia se divorciar de sua mulher por qualquer motivo, até pelo simples fato dela ter posto muito sal em sua comida ou de estar sem véu em público. Já a mulher não tinha os mesmos direitos que o homem. Até mesmo se o homem se tornasse um leproso, um apóstata, ou se envolvesse com coisas sujas, a mulher não podia separar-se do marido ou divorciar-se do marido. Então, o marido podia divorciar-se da mulher por qualquer motivo, enquanto a mulher não podia divorciar-se por nenhum motivo. Se nós considerarmos o mundo agora da cultura grega, que era o mundo helênico, a prostituição era muito comum, inclusive a chamada prostituição cultural. Demóstenes chegou a dizer: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas para o propósito de ter filhos. Xenofonte disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. A ideia então na Grécia Antiga era de que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto os homens buscavam prazer fora do casamento. Na Grécia não havia nem processo para divórcio. Era simplesmente por capricho, ou seja, por qualquer motivo a pessoa podia divorciar-se então na Grécia Antiga. O lar e a vida familiar então estavam em extinção. Se nós considerarmos agora o mundo da cultura romana, não é diferente. A situação em Roma, a vida familiar em Roma estava entrando em colapso. Sêneca chegou a dizer: as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar, né? Os romanos, eles não datavam os anos com números, mas com os nomes dos cônsules. Sêneca chegou a dizer: as mulheres datavam seus anos com os nomes de seus maridos. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos. Juvenal fala de uma que teve 8 maridos em 5 anos. E Jerônimo afirma que em Roma vivia uma mulher casada com seu 23º marido. Então a fidelidade conjugal em Roma estava quase em bancarrota. É dentro dessa cultura, então, da judaica, da Grécia e da romana, ou da cultura chamada greco-romana, pois a cultura romana foi muito influenciada pela Grécia, a ponto de ser chamada de cultura greco-romana, que o apóstolo Paulo, então, disse essas palavras. Se nós considerarmos a cultura também pós-moderna, não é diferente. Existem hoje muitos problemas relacionados à família. Existem confusões em relação aos papéis do casamento, existe também a questão da falta de liderança do lar, existe a questão também da legitimidade da relação homossexual. O Código Civil brasileiro, então, ele revela exatamente isso que nós estamos afirmando. E além da infidelidade conjugal também atingir quase um número de 50%, né, dos casais. Ou seja, o índice de divórcio então aumenta assustadoramente também, inclusive na terceira idade.
Tudo isso mostra, esses elementos, tanto da cultura antiga quanto da cultura pós-moderna, que essas palavras, então, do apóstolo Paulo, elas têm um sentido muito profundo. Bem, vamos considerar, então, esse texto. Nós vamos começar pela segunda parte, vamos falar do papel da esposa. A partir do versículo 22, Paulo disse: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Esse texto tem sido esvaziado pelos conceitos pós-modernos de feminismo, por exemplo. John Merck, ele disse que uma das coisas que Satanás faz é esvaziar o sentido das palavras ou das grandes palavras cristãs. E talvez uma das palavras que Satanás tem esvaziado o sentido é esta palavra submissão. Então nós precisamos compreender o que é a submissão que o apóstolo Paulo está falando. Submissão aqui não é inferioridade. Ou seja, precisamos então desinfectar a palavra submissão. Submissão aqui não é inferioridade. A mulher não é inferior ao homem, ela foi feita à imagem de Deus, é o que nos relata o livro do Gênesis. Ela foi tirada da costela do homem e não dos pés. Ela é uma auxiliadora idônea e ela não é uma escrava. Eles são, portanto, iguais, homem e mulher. Então, Paulo não está tratando aqui de serem escravas, de inferioridade. Esse não é o sentido, então, aqui do termo. A ideia também não é uma submissão cega, servil. Qual é a ideia, então, da submissão aqui? Observe bem, a palavra submissão, ela quer dizer colocar-se debaixo da submissão de outra pessoa. Submissão, sub, abaixo. Submissão quer dizer missão abaixo, aquele que se coloca debaixo da missão de outra pessoa. Ora, nesse caso, a submissão é ao marido. A mulher está, nesse caso, com a sua missão abaixo da missão do marido. Se submissão é missão abaixo e a mulher deve ser submissa ao marido, então submissão nesse caso aí significa que a missão da mulher está abaixo da missão do marido. Então qual é a missão do marido? A missão do marido é glorificar a Deus amando a esposa. Ora, se a função do marido ou se a missão do marido é glorificar a Deus, amar a esposa, se entregar pela esposa, isso significa então que a missão da esposa é sustentar o marido nessa missão de amar a Deus e de amá-la. Então a ideia de submissão aí não é uma ideia de inferioridade. A mulher ela está dando sustentação, através da sua missão, ela está dando sustentação à missão do marido, de glorificar a Deus, de amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Submissão aqui também não significa obediência incondicional. A submissão da esposa a Jesus é uma submissão absolutamente exclusiva. Tanto o marido quanto a mulher são servos então de Cristo. Então todos estão submissos a Cristo. A esposa, então, não é uma escrava e nem serva do marido. A relação com Jesus, a nossa relação com Jesus, deve ser uma relação de submissão completa, inteira, absoluta em relação a Jesus. Se a submissão da esposa ao marido implica sua insubmissão a Cristo, então ela precisa desobedecer ao marido para obedecer a Cristo, porque a obediência a Cristo, nesse caso, está acima de tudo. Então, se a submissão ao marido inclui a insubmissão a Cristo, a mulher então não deve submeter ao marido, porque a submissão a Cristo ela está acima de tudo. Agora, logicamente, se esse marido é comprometido com Deus e com o seu reino e é o marido cristão, ele então não vai exigir coisas que não esteja coadunado com aquilo que Cristo disse. E isso é um ponto então a ser observado. Então a mulher deve submeter ao marido até o ponto em que a sua obediência à autoridade do homem não inclua ou não envolva desobediência a Deus. Agora, observe bem no texto que diz: vós mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido assim como ao Senhor. Observe bem essa expressão, como ao Senhor. A submissão, então, da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas é por causa de Cristo, é o que diz o texto. Então, nesse caso, a submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão da esposa a Cristo. Ela demonstra ou ela expressa submissão a Cristo sendo submissa ao marido. Isso é um ponto a ser observado no versículo de número 22.
Outra coisa que podemos observar está no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A submissão, então, da esposa ao marido é a sua liberdade. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Veja bem, a submissão, então, não é escravidão, mas é liberdade. A verdade, então, liberta, né? Ou seja, John Stott disse que está correto quando diz o ensino bíblico que Deus deu ao homem uma certa liderança e sua esposa encontra em si mesmo o seu verdadeiro papel dado por Deus. Em terceiro lugar, veja o versículo 24, Paulo disse assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então a submissão da esposa ao marido é a sua glória. Assim como a glória da igreja é a ser submissa a Cristo, então a glória da esposa é ser submissa ao marido. A igreja se submete a Cristo de forma voluntária, devotada, sincera e entusiástica. Essa submissão nesse caso é motivada pelo amor. Da mesma forma também a submissão então da esposa ao marido. Agora, no versículo de número 25, o apóstolo Paulo trata da conduta do marido. Na lição vem o comentário em primeiro lugar. Nós apenas invertemos para seguir a ordem do texto bíblico, mas na lição, no comentário, ele colocou o papel do marido em primeiro lugar. Está aí na primeira parte. Bem, a palavra então que caracteriza o relacionamento da esposa com o marido é a palavra submissão. Mas a palavra que realmente caracteriza o papel do marido em relação à mulher é a palavra, então, amor. Ou seja, o marido que deseja que a esposa lhe seja submissa deve amá-la como Cristo amou a igreja. Então, o amor do marido pela esposa deve ser perseverante, deve ser santificador, deve ser sacrificial, deve ser bíblico, deve ser protetor e provedor. Foi desta forma que Cristo amou a igreja e se entregou, inclusive, pela igreja. Bem, é bom lembrar também que esse papel de liderança do marido em relação à mulher não quer dizer que ele deve impedi-la de se expressar, não é anular a sua individualidade, né? Não é isso. O conceito, então, de autoridade aqui não é domínio, não é poder, não é opressão. Não é autoritarismo. Aqui está relacionado, então, ao amor. Então, veja que o apóstolo Paulo usa a palavra que deve amar. A palavra amar, ela aparece em vários contextos da Bíblia, inclusive em Coríntios 13, a Bíblia fala sobre o verdadeiro amor. O dever, então, do marido, nesse caso, é amar a esposa. Veja que o amor de Cristo pela igreja foi o quê? Foi proposital, foi sacrificial, foi altruísta, foi abnegado, foi perseverante em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele se entregou, ele santificou, ele purificou, ele se apresentou para oferecer pela igreja, enfim. Ou seja, assim como Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar a esposa. Ou seja, o amor que caracteriza o amor do marido à esposa deve ser a mesma característica do amor que caracterizou o amor de Cristo pela igreja. O texto diz no versículo 25 a 27, maridos, cada um de vós ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado com lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nesse caso, então, o marido é também responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Então, ele como sacerdote do lar. É a santificação da esposa, conforme diz o texto. É ele cuidar do aspecto espiritual da esposa e, consequentemente, dos filhos. E logo em seguida, nós observamos no versículo 28 e 29. Assim o marido deve amar sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes alimenta-o e dele cuida, assim também Cristo alimenta a igreja. Assim Cristo em relação à igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o amor do marido pela mulher deve ser como ao próprio corpo, né? Como ao próprio corpo. Ou seja, isso quer dizer então que
o marido, ele cuida do seu corpo. Da mesma forma, ele deve cuidar, então, da sua esposa. É muito interessante a forma que Martin Luther Jones ele coloca em relação a esse elemento, um comentário que ele fez. O Paulo está dizendo que o marido deve cuidar da esposa da mesma forma que cuida do corpo. E Martin Lloyd Jones ele faz um paralelo entre esse cuidado que o marido tem, ou que o homem tem com o seu corpo, e o cuidado que ele deve ter com a sua esposa. Como é que o homem sustenta o seu corpo? Primeiro, por exemplo, através de dieta. O homem ele deve pensar em sua dieta, em sua comida, ou seja, deve ingerir alimento suficiente. Como é que o homem cuida do corpo? Ele cuida do corpo comendo, ingerindo os alimentos que são suficientes para o seu corpo. Isso ele faz com regularidade. Assim também, fazendo o paralelo, ele deve também pensar no que ajuda a sua esposa. O homem cuida do seu corpo não apenas com dieta, mas também com prazer e deleite. Ou seja, quando o homem vai ingerir alimentos, ele não ingere alimentos pensando apenas nas calorias ou proteínas. Ele pensa também no prazer que aquele alimento vai lhe proporcionar. Aliás, é uma das razões pelas quais nós alimentamos é por causa do prazer. Uma das coisas que produz prazer na vida humana é a alimentação. Nós temos o paladar e o paladar proporciona prazer. Ou seja, isso mostra então o quê? Que o marido deve tratar a esposa, ele deve pensar no que a agrada, porque ele cuida do seu corpo dessa forma, né? Com deleite, com prazer. Em terceiro lugar, o homem cuida do corpo com exercício. Ou seja, o exercício é fundamental para o corpo. Fazendo então a relação, estabelecendo a relação, o exercício também é essencial para o casamento. Ou seja, que entra o diálogo harmonioso, né? E a quebra da rotina desgastante. Assim como o corpo precisa de exercício, assim o relacionamento com a esposa precisa de exercício no sentido de diálogo e também de quebrar a rotina desgastante. Em quarto lugar, se cuida também do corpo com carícias, né? Com cuidados. A palavra acariciar aparece em 1 Tessalonicenses 2,7. O cuidar é o mesmo que da ideia de acariciar, ou seja, então, estabelecendo a relação, o marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa, que entra o cavalheirismo, a gentileza, a ternura, o romantismo, enfim. E no versículo 30, Paulo disse assim: porque somos membros do seu corpo. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na sua esposa. Então veja, este é o paralelo que Lloyd Jones fez de forma muito interessante. Então, nós vemos a conduta do crente como marido, a conduta da crente como esposa e logo em seguida fala da conduta do crente como filho, que é o dever então de obedecer, né, aos pais, conforme nós podemos ver aí no comentário da lição. Aqui fala da responsabilidade dos pais, é criar os filhos na disciplina e na admoestação, então, do Senhor, né? Esse é um dever, então, dos pais, ensiná-los, orientá-los, e também nós vemos a conduta requerida dos filhos. Os pais não devem, inclusive, também provocar a ira dos filhos. Quando é que se provoca a ira dos filhos? Quando, por exemplo, se exige algo deles que não se faz, ou quando se aplica uma disciplina não apropriada à idade. Isso seria, então, provocar a ira nos filhos. Mas o texto diz criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Então, essa é a função, então, dos pais, né? A função dos pais é criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor e não provocar a ira nos filhos. A função dos filhos é ser obedientes aos pais. Aqui está em foco, então, a questão relacionada à obediência, né? Sede obedientes, e o texto diz que isso é justo, obedecer aos pais, portanto, é justo, está de acordo com a própria natureza desta relação, por isso é justo. E o texto diz também, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, como dever dos filhos está a obediência aos pais e honrar os pais. Veja bem essa palavra honrar.
da ideia de tratar com distinção, né? É o termo, então, honrar. Os filhos não devem apenas prestar obediência aos pais, mas devem também devotar amor, respeito e cuidado aos pais, que nesse caso aqui é exatamente honrar o pai e a mãe. É isso que o comentário comenta, né? O texto chega a dizer que essa obediência aos pais é um mandamento com promessa. O versículo 3 diz assim, para que te vá bem e vir muito tempo sobre a terra. Ou seja, os filhos que agem dessa forma, eles têm a sua vida prolongada. Por que eles têm a sua vida prolongada? Porque eles não tomam decisões insensatas, eles seguem a orientação dos pais e, consequentemente, a orientação dos pais, e logicamente, é as melhores, são as melhores orientações, pois são aquelas pessoas que querem o melhor para os filhos e, consequentemente, então, essas orientações dos pais são as melhores. Se os filhos as obedecerem, eles vão tomar as melhores decisões e, tomando as melhores decisões, eles vão viver de forma mais longa. É o sentido, então, aqui do termo. Então, nesse texto nós vemos a atmosfera espiritual que o apóstolo Paulo aconselha aqui à família. Então esta é a nossa lição, né, de hoje, a conduta do crente em relação à família. Então, relembrando os pontos que nós abordamos, nós falamos sobre a conduta da esposa em relação ao marido, a conduta do marido em relação à esposa, a conduta da esposa é submissão, a conduta do marido é amar. A conduta dos filhos em relação aos pais e dos pais em relação aos filhos. Dos filhos em relação aos pais é ser obedientes, honrar o pai e a mãe, e a relação dos pais com os filhos é criá-los na admoestação do Senhor e não provocar a ira nos filhos. Foi essa a nossa lição de hoje. Que você possa, então, destacar esses elementos principais, caro professor de escola dominical, destacar esses elementos principais da lição, aplicar a realidade, então, dos alunos, né? Certamente esse assunto é bem prático, vai surgir muitas perguntas, exemplos. O professor ele deve ter a ousadia, vamos dizer assim, e a regência, né, de fato da classe, ter as rédeas nas mãos, deve permitir que a classe participe, mas ele deve também atentar que esse assunto é muito prático, pelo fato de ser prático, muitos querem dar seus exemplos, relacionar, ele tem que dosar então a participação de todos para que ele possa então permanecer dentro do horário que foi estabelecido. Lembre então das questões práticas, aplique isso à vida prática dos alunos e aproveite então para destacar essas verdades da palavra de Deus. Que Deus, portanto, abençoe a todos. Até a próxima lição.